Fala galerinha, tudo bem com vocês? Fala galerinha, aqui no meu quarto estudando, como sempre, né? Galerinha, alterações cromossômicas é um assunto pertinente ou não em vestibulares e o Enem? Galerinha. Galerinha, é o seguinte, eu já havia postado no IG de estudo, no Instagram, mas acredito que não ficou bem legal. Então, vou fazer esse pequeno vídeo, né? E vou postar na íntegra no meu canal no YouTube, o Amante da Biologia, e também no Facebook. Você que faz uso de uma net bem legal, uma net razoável, dá para baixar, dá para assistir. Invistam em internet para estudar, galerinha. Acessem pelo PC de preferência. Então, o que acontece? Alterações cromossômicas. São alterações no número e na estrutura dos cromossomos, galerinha. Isso pode ocorrer durante a meiose ou também nas células somáticas, certo? Para vocês terem uma ideia, o câncer, as células cancerosas, os tumores, é resultado de alterações estruturais, né, nos cromossomos. Então, veja bem, alterações no cromossomos, eles podem mudar também o fenótipo, as palavras-chave, galerinha. Alterações nos cromossomos podem mudar os fenótipos dos indivíduos. Distúrbios físicos ou químicos, além de erros durante a meiose, podem danificar os cromossomos. Então, isso pode causar tanto alterações na estrutura quanto no número de cromossomos das células. Belezinha? Agora entendo bem, mudança no fenótipo, alterações na meiose, ocorre na meiose. O que ocorre na meiose, professor? Na verdade, essas alterações cromossômicas, ela é causada na meiose quando não há disjunção dos cromossomos homólogos e também das cromátides durante a divisão celular. Quando não há a separação dos cromossomos homólogos e também das cromátides, o que a gente chama de não disjunção, ocorre essas alterações, tanto estruturais quanto numéricas, certo? As alterações numéricas, galerinha, elas ainda podem ser, anotem, euploidias e aneuploidias. Galerinha, o que vai mudar de euploidia para aneuploidias? Veja bem, nas euploidias, interpretando aqui, já tendo estudado, nas euploidias, veja bem, o comprometimento está no conjunto dos cromossomos, ou seja, no seu genoma. Então, há esse comprometimento do conjunto de cromossomos como um todo. E nas aneuploidias, não. O genoma não é comprometido como um todo. A alteração nas aneuploidias se dá com um cromossomo que é acrescido ou mais cromossomos que são acrescidos, certo? E veja bem, ó, as alterações, no caso das euploidias, as alterações que provocam aumento ou diminuição de genomas inteiros, está aqui a diferença. Nas aneuploidias não compromete o genoma inteiro. Um ou mais cromossomos que são acrescidos nas aneuploidias. Nas euploidias, não. Há um comprometimento do genoma inteiro. Ficou claro, né? Então, produzindo em vez de indivíduos, normalmente 2N, que é diploide, vai produzir nas euploidias indivíduos haploides, triploides, que é 3N, tetraploides, que é 4N. Olha, veja bem. Um organismo triploide, galerinha, como é que acontece isso? Ele pode ser o resultado da fecundação de um óvulo diploide, normalmente, né, cujos cromossomos homólogos não se separam ou não se separaram durante a meiose. Então, anotem aí, ó, os cromossomos homólogos não se separaram durante a meiose. Foi o que ocorreu com o organismo triploide, né? Que é o resultado da não separação dos cromossomos homólogos durante a meiose. Então, quando se falar em alterações cromossômicas,
lembram de alterações que ocorrem durante a meiose. Tanto a meiose 1, quando se fala em cromossomos homólogos, quanto na meiose 2, quando se fala em cromátides irmãs. Não é verdade? Que a gente sabe que a meiose 2 equivale à mitose. Mas alterações nos cromossomos homólogos e também nas cromátides irmãs é mais lá na aneuploidia, certo? Então, nas euploidias, um organismo tetraploide, 4N, ele pode ser produzido quando um zigoto, ele duplica o número de cromossomos e depois não processa o restante da divisão celular. A divisão celular ela não dá sequência, certo? Isso pode ocorrer naturalmente ou pode ser induzido por substâncias. Aí eu quero que vocês anotem, como a colchicina. A colchicina, galerinha, ela impede a formação das fibras do fuso durante a divisão celular. Então, anotem, colchicina, ela está envolvida, essa substância, nessas euploidias, nessas alterações cromossômicas. Por quê? Porque a colchicina ela acaba impedindo a formação das fibras do fuso. Então, dê uma pesquisada sobre colchicina. Vamos lá. Organismos também chamados de poliploides. O que é isso, professor? Tem mais de 2N cromossomos. São comuns entre as plantas. Muitas espécies de plantas, galerinha, servem de alimento para os seres humanos. Essas plantas que a gente se alimenta, no caso, frutas dessas plantas, elas são organismos poliploides. O exemplo está na banana. A banana é 3N e o trigo ela é 6N o trigo. Mas também, raramente, muito raramente, pode ocorrer também nos animais essa poliploidia. É o caso de algumas espécies de peixes e de anfíbios. E mais recentemente, galerinha, foi descoberto um mamífero, um pequeno mamífero de 12,5 centímetros, um roedor. Esse roedor, ele é tetraploide, ele é 4N. Então coloque lá no Google Imagem. Roedor tetraploide, 4N. Esse animal ele tem hábitos noturnos, né, e vive em tocas. Então, é exemplo também de organismos poliploides. Já nas aneuploidias, como eu me referi anteriormente, as alterações elas não se dão aonde? No conjunto de cromossomos inteiro, não. Não se dá, não compromete o genoma, diferente das euploidias. As aneuploidias são alterações que provocam acréscimo ou perda de um ou mais cromossomos, galerinha. Não envolve o conjunto cromossomial completo. Geralmente, as aneuploidias elas são causadas, aí sim, pelos dois, pela disjunção dos cromossomos homólogos, ou também pode ser causada pela não separação das cromátides irmãs durante a meiose. Ok? Não há disjunção também das cromátides irmãs durante a meiose. Fechadinho? Então, galerinha, a gente tem aqui diversas síndromes, na prática, para entender, diversas síndromes humanas geneticamente determinadas, causadas por aneuploidias. Isso é que é importante. Um exemplo muito conhecido de uma síndrome que é causada por aneuploidia é a síndrome de Down, galerinha. A síndrome de Down é uma das aneuploidias mais comuns. A síndrome de Down, a gente sabe que ela é caracterizada pela trissomia do cromossomo 21, trissomia do 21. As pessoas com essa síndrome têm olhos oblíquos, tem uma única linha na palma da mão, que a gente chama, se eu não me engano, linha símia, né? Tem baixa estatura, eu tenho um parente assim. E a face, o rosto é achatado. Além disso, essas pessoas elas são mais propensas a problemas cardíacos e neurológicos. Agora, com os cuidados e estímulos, né, adequados, elas podem viver normalmente, ativas, podem estudar, se formar, trabalhar. Na minha família eu tenho um primo que ele tem síndrome de Down. Eu acredito que foi em consequência também da gestação já ser tardia, né? A esposa do meu primo, ela resolveu ter mais um filho já depois dos 40 anos. Isso também tem alguma implicação. Deu uma pesquisadazinha aí sobre mulheres que deixam para gerar, né? Para gestar, para ter filhos após os 40. Se tem alguma complicação neste nível aqui que eu estou falando. Se a síndrome de Down tem a ver com isso. É interessante também pesquisar sobre isso, ok?
Outro tipo de alteração cromossômica, galerinha, são as alterações estruturais. Bom, a gente viu que nas alterações cromossômicas envolve a meiose, no caso das alterações numéricas. Aqui nas estruturais, envolve as células somáticas, ocorre na mitose. São as alterações que afetam a estrutura, né, e a organização dos cromossomos. Já está dizendo, alterações estruturais afetam a estrutura e a organização dos cromossomos. Não estou falando de número, estou falando de estrutura aqui, nesse caso. Quando ocorrem células somáticas, durante a mitose, então passa a dar origem a células cancerosas, tumorais, forma tumores. Já quando ocorrem células que originam os gametas, como os testículos e ovário, né, as células que originam gametas, lá nas gônadas dos testículos, nas gônadas dos ovários, essas alterações, as estruturais, galerinhas, elas podem ser transmitidas aos descendentes. Então, vamos ficar por aqui. As alterações estruturais, elas podem ser de 4 tipos distintos: delações, deleções, duplicações, inversões e translocações. Olha, as deleções ocorre perda de um segmento do cromossomo, por isso que é estrutural. Esse tipo de alteração é potencialmente letal aos organismos. Em diversos tipos de células cancerosas humanas são encontrados cromossomos que sofrem deleções. Então liguem células cancerosas com alterações estruturais nos cromossomos. Fechadinho? Então tá aí, alterações cromossômicas, uma dica dos amantes da biologia. Vamos estudar? Vamos estudar? Enem por chegar! Abraços, galerinha!